Salve, salve torcida, salve, salve família, sou eu, Jefferson Carvalho, do canal Templário da Colina do Piauí para o Mundo. E antes de falar sobre o tema do vídeo, eu quero agradecer a todos vocês que vêm dando like, vêm curtindo os meus vídeos, né? E gostaria que vocês participassem mais, deixando os seus comentários. Teria o maior prazer do mundo em responder a todos. Mas antes disso, marque o sino de notificações, né? Inscreva-se no meu canal, marque o sino de notificações, dê like, comente, compartilhe esse vídeo para que mais vascaínos possam ter acesso. E no vídeo de hoje nós vamos colocar a entrevista que bombou aí nas redes sociais, em todos os canais de YouTube, do Levenciano ontem, para o Wellington Campos, da Rádio Tupi. Segue a vinheta. Boa noite, Wellington Campos, Wagner Menezes, Rubinho e todos os ouvintes da Super Rádio Tupi. Em primeiro lugar, como liderança da oposição, deixar bastante claro que nós não somos contra absolutamente nada que possa ser bom para o Vasco. Porém, nós queremos aprofundar o debate dentre todas as soluções possíveis e viáveis, já apresentadas, inclusive por nós, através do projeto Somamos, para que o vascaíno possa ter a oportunidade de democraticamente escolher o futuro do Vasco. E não o futuro do Vasco ser imposto goela abaixo do vascaíno, uma vez que o Vasco não pertence a nenhuma direção, a nenhum mandatário e a nenhum presidente. Quanto mais um que senta na cadeira temporariamente em virtude de uma ordem liminar, cujo processo volta a correr a partir de 10 de março e podemos ter uma destinação diferente para os rumos desta disputa acerca das eleições. Qual que é o ponto ruim deste processo da SAF do Vasco, no seu entendimento, Leven? Oi, Wellington. O que está realmente causando espécie e constrangendo centenas de sócios que eu venho conversando aí sobre esse assunto é a maneira como a diretoria está agindo com relação a um assunto tão sério. Ora, nenhum sócio até o momento tem qualquer informação segura, precisa, sobre os termos e condições dessa possível parceria, ou desse possível investimento, ou dessa possível transição. Como que o vascaíno pode adotar uma posição favorável ou contrária se não tem informação democraticamente distribuída? Se não sabemos se ao investidor será vetado, e isso é muito importante que seja desta maneira, qualquer retirada de dividendos ou qualquer outra remuneração como taxa de administração, até que faça o aporte, ou todos os aportes, para evitar, desta maneira, que o próprio Vasco financie o investimento. Isso não está claro. Não está claro, inclusive, quais são os números de anos que esse aporte virá. Se 3, se 5, se 10. Absolutamente nenhuma informação precisa e segura. Apenas informações desencontradas, inclusive sobre os valores. Que quando você divide ao longo dos anos, no melhor cenário, resulta termos um faturamento que será 1/3 ou menos de 1/3 dos nossos principais rivais. De maneira que não tornará possível ainda o Vasco disputar títulos como a torcida quer e deseja. Então precisamos realmente de informação para que a gente possa, desta forma, construir o que seja o melhor para o Vasco de verdade. O que o torcedor do Vasco da Gama precisa saber, o sócio? O que você gostaria de falar para ele? Wellington, o que o torcedor precisa entender é de que o Vasco tem solução, mas a solução para o Vasco vem das pessoas que administram o clube realmente terem uma disposição acima do normal em termos de dedicação e entrega para instalar no Vasco uma gestão profissional
que maximize resultados com relação aos importantes ativos do Vasco. O Vasco hoje ainda não esgotou as suas possibilidades de conseguir os melhores resultados possíveis, não pelo fato de ser ou não ser empresa, mas sim pelo fato de não ter ainda experimentado a oportunidade de ter uma gestão profissional. E para ter gestão profissional, você não precisa ser transformado em empresa. Diversos clubes e organizações esportivas do mundo têm administrações profissionais sendo associações civis, como a FIFA, como a UEFA, como o Real Madrid, como o Barcelona, aqui no Brasil o Palmeiras, aqui no Rio de Janeiro o nosso maior rival. Não são clubes empresa, não têm seu futebol como empresa, mas são administrados como empresa, com diversos executivos como os que a gente tem na nossa equipe para levar ao Vasco. O Vasco, neste momento, está mal organizado desportiva, financeira e administrativamente. Até se fosse realmente se pensar que a única solução de futuro para o Vasco seria uma venda, não seria este o momento adequado para a venda. Este momento é inoportuno. E é muito simples de entender o porquê. Ora, não se vende na baixa. E da maneira como o Vasco está na segunda divisão. Só isso já deprime o faturamento do clube de maneira a tornar inadequado esta venda neste momento. Porque simplesmente o fato do Vasco passar para a primeira divisão já vai aumentar o faturamento, aumenta o valor da venda. Como também, em breve, teremos aí a Liga Brasileira aumentando exponencialmente os valores de direitos de TV, o que tornará o faturamento também maior, o que tornará a posição de venda melhor para o Vasco. Então temos que ir com calma. Não entendemos a pressa de um assunto tão importante, de uma mudança tão crônica e drástica, acerca de uma instituição que tem 124 anos de história e idade. Obrigado, Leven, pela sua entrevista aqui no Giro Esportivo. Wellington, obrigado a você e aproveita a oportunidade aqui para convidar todos os vascaínos que estão contrários a esta venda do futebol do Vasco de maneira assodada, apressada, suspeita, sem informação transparente para que todos possam deliberar e democraticamente debater. Sabendo-se que com essa venda do futebol se vai também o programa de sócio-torcedor, se vai a base do Vasco, se vai os centros de treinamento, se vai a bilheteria dos jogos, ou seja, importantes ativos que subsidiam inclusive o clube social, e o associado não está feliz com isso que está acontecendo dessa maneira e marcou uma manifestação ordeira e pacífica no dia 5 de março. Em São Januário eu estarei presente, farei um pronunciamento e todos os órgãos de imprensa estão convidados, como todos os vascaínos que lá quiserem comparecer. Boa noite a vocês todos e um grande abraço a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi.